Obrigado. Eu só quero dizer, é um grande privilégio de estar aqui e ver a igreja, rever grandes amigos, velhos amigos, muito velhos amigos. É muito bom para nós estar aqui e poder lembrar de quando a gente morava aqui, e de poder ver como a igreja tem amadurecido, crescido, e ver essas pessoas jovens aqui na frente louvando a Deus. Isso realmente alegra muito o coração. Então, nós te amamos muito. Eu quero dar um convite. Todos vocês podem vir e visitar a gente em Goiânia. Nós temos ótima comida. Nós temos vaqueiros e ótimo churrasco. A única coisa que nos falta é praia. Então, por favor, cachoeira. Então, por favor, nos liga, faça uma visita e encoraja a igreja lá de Goiânia. Obrigada. Bom dia, sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estou vendo algumas barbas, né? Isso aí é interessante, só está faltando as suas, Zéias. Mas eu agradeci ontem, mas eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês, vim visitá-los. Muito obrigado, eu e Leslie nos sentimos extremamente privilegiados sempre que a gente está aqui com vocês. A Igreja do Rio mora no nosso coração. Foram somente 3 anos e pouco que a gente passou aqui, mas parece que foi tanta coisa que a gente viveu juntos, que tantas memórias. Ontem a gente estava tendo uma das reuniões e alguma coisa era falada e me vinha uma memória, e eu tinha que contar a história daquilo. Outra coisa era falada e me vinha outra memória. Então, Deus tem sido muito misericordioso e nos abençoado muito, de nos ter dado o privilégio de ter estado com vocês aqui entre 95 e 98, e depois disso poder de alguma forma estar envolvido com a história da Igreja do Rio de Janeiro ou com a história pessoal das suas vidas. Então nós nos sentimos muito privilegiados por estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pela oportunidade, é de fato um grande privilégio. Eu gostaria de começar hoje de manhã com uma oração. Senhor nosso Deus, nós temos plena convicção de que não há em nós nada que nos faça sequer ter a oportunidade de falar em Teu nome, Pai. No entanto, Tu tens nos chamado, nos levantado para fazermos isso em meio a essa terra, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em qualquer outra parte do mundo, Senhor, de ser Seus colaboradores. E nós queremos hoje de manhã, Pai, não ser senão Seus colaboradores, Pai, abrindo a Bíblia e vendo o que é que Tu tens revelado para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a ter corações suaves, que estão prontos a responder ao que Tu desejas por nós. Usa-nos e faz-nos, de alguma forma, vivemos de uma maneira apropriada, de uma maneira agradável a Ti. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Eu vou pegar o microfone para me dar um pouquinho mais de liberdade aqui, né? Ali a coisa fica muito distante, né? Fica aquele negócio lá, não. Então vamos aqui perto. Mas olha, eu queria começar hoje. Se você é daquele que gosta de escrever o título do negócio, então escreve aí: Deus na minha casa, na minha causa, não na minha casa, na minha causa, ou eu na causa de Deus, né? Então, essa é uma questão que eu tenho para cada um de nós hoje aqui. Eu estou na causa de Deus, ou é Deus que está na minha causa? Em 2002, um documentário bastante interessante foi feito pela
canal de televisão britânico chamada BBC, e esse documentário chama-se The Century of the Self, onde, se a gente fosse traduzir, seria o século do ego, né? O século do eu. E basicamente esse documentário relatava algumas das ideias que foram primeiramente preconizadas por Freud, no que diz respeito ao que o homem, na verdade, o que compunha o homem, no que diz respeito aos seus desejos, e o fato de que os desejos do homem, na verdade, o guiava nas direções da vida dele em que ele trilhava. E esses conceitos acabaram sendo usados pela galera do marketing, né? Onde, na verdade, se criar uma necessidade na vida de uma pessoa, ainda que essa necessidade não existisse, acabava colocando a pessoa naquela direção, de correr atrás daquilo, de desejar aquilo e de não estar satisfeito até que aquilo fosse satisfeito. E isso tem, num sentido, se tornado a maneira como o nosso século funciona, o mundo moderno. E ainda que essas ideias tenham começado há quase uns 80 anos atrás, o fato é que, mais do que nunca, nós somos indivíduos que têm sido trabalhado na nossa mente, no nosso coração, o fato de que, se eu não tiver algumas certas coisas, eu não vou estar feliz. Se eu não for de uma certa forma, eu não vou estar satisfeito. E esse Century of the Self tem se tornado algo que, na verdade, dirige muitas vezes as vidas das pessoas. Eu caminho bastante, é algo que eu gosto de fazer, e algumas vezes eu saio para umas caminhadas um pouco mais longas, né? E tem esse lugar que às vezes eu vou para lá, é uma cidade próxima de Goiânia, e dá lá uns 16 quilômetros do ponto onde eu começo até o local onde termina. É uma cidade chamada Trindade. E eu passo por esse caminho, já passei algumas vezes, e eu vejo essa igreja. Goiânia é uma cidade com muitas igrejas. A cada 3 ou 4 quadras você tem uma igreja, uma porta lá, uma igreja. E essa igreja eu passo e ela tem esse sinal muito grande na frente da igreja. E ela tem o nome da igreja e aí uma pequena linha, num sentido, combinando com o que é o nome da igreja. E diz assim nessa placa enorme: Igreja Bom Pastor. E embaixo, o amor de Deus a seu favor. E é interessante essa ideia de como é que eu posso usar Deus para satisfazer algumas coisas que eu particularmente quero alcançar na vida. Igreja Bom Pastor, o amor de Deus a seu favor, né? Combina bem, não combina bem isso aí, né? Soa bem nos ouvidos. Na verdade, esse conceito do self tem se tornado, na verdade, um conceito muito próprio dentro das próprias igrejas, onde, na verdade, você quer alcançar alguma coisa, vem até aqui que você vai conseguir isso. E, no sentido, tem se tornado a propaganda, a qual é usada para trazer as pessoas, né, para a igreja, ou para um certo convívio. Um dia assistindo, né, você pode pegar, ligar a televisão lá e você vai ver, né, muitas vezes pessoas sendo entrevistadas sobre uma bênção que elas receberam de Deus, né? E às vezes você vê alguns programas de televisão onde tem aquela fila da bênção, né? Então está lá o pastor, o bispo, seja lá quem for lá, e ele está entrevistando, né? E ele chega e chama a pessoa: fulano, qual foi a bênção que você recebeu? E aí o cara vem: não, eu tinha um problema na coluna, e desde que eu vim aqui e foi feita uma oração para mim, minha coluna melhorou e hoje eu não sinto dor nenhuma. Aí vem o próximo e ele fala:
Qual foi a sua bênção, meu irmão? Não, eu estava com problemas de dívida. Tinha muita dívida na minha vida. E hoje eu estou com as dívidas todas sanadas. E não somente isso, mas eu tenho 2 carros, 3 empresas e 2 casas próprias. E o cara, aleluia, meu irmão, mais uma bênção. Aí chega a senhora e fala: minha senhora, qual é a sua bênção? Ele fala: Jesus Cristo me salvou, Jesus Cristo perdoou os meus pecados, Jesus Cristo tem transformado a minha vida. E o cara que está fazendo a entrevista fala: tudo bem, minha irmã, mas qual que é a bênção? E é engraçado, mas ao mesmo tempo não é engraçado, né? Porque a não ser que tenha alguma coisa material ou física sendo recebida, não é considerado uma bênção de Deus. Na verdade, muitas vezes, igrejas são julgadas em função de se os membros têm recebido coisas materiais ou não. Sua igreja é boa se tem um monte de bênção material. Se não tiver tanta bênção material, você tem que começar a checar se essa igreja realmente é uma igreja boa, se é uma igreja que está ligada com Deus, conectada com Deus. Isso na verdade não é algo novo. O pecado entrou no mundo como consequência de um enfoque em si mesmo. Se a gente abrir nossas Bíblias em Gênesis 3, e vocês vão me desculpar, muito seco lá em Goiânia. E quando o tempo fica muito seco, muita poeira e a alergia começa a me pegar. Então você vai me ver às vezes tossindo, mas é por causa disso. Gênesis capítulo 3, no versículo 1, a gente lê o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Self. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então a coisa na verdade começa com a coisa de não, você vai receber tal coisa se você agir dessa forma. E pecado é assim, né? Se eu dou esse passo, eu vou receber isso. Isso é valioso, isso é um negócio importante, é isso que eu na verdade devo fazer, é isso que eu devo colocar. E assim pecado foi introduzido. Em Mateus capítulo 6, na verdade, se a gente olhar ali no versículo 9, a gente encontra a oração do Pai Nosso. Jesus, por sua vez, mudou o enfoque das coisas. Ao invés de ser eu, o enfoque era outro. E ele diz assim, quando estava ensinando os discípulos a orarem, Mateus 6, versículo 9, ele fala: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, o enfoque em Deus. Santificado seja o teu nome, o enfoque em Deus. Venha o teu reino, o enfoque em Deus. Seja feita a tua vontade, enfoque em Deus. Assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Olha, Deus, a gente tem algumas necessidades aqui, se puder resolver hoje, tá joia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Já o enfoque de Jesus era totalmente distinto do enfoque que Satanás queria colocar para o Adão e para Eva. E a questão para nós hoje é a questão de onde está o meu enfoque. O meu enfoque hoje, o seu enfoque hoje, é em Deus ou é em mim mesmo? E eu tenho 2 pontos sobre os quais eu queria falar hoje. E o primeiro deles é: Deus não é Papai Noel, Ele é Deus. Tá? Mas como é esse negócio de Deus não é Papai Noel?
Hoje em dia a gente vive algo que é muito interessante. Você liga a televisão, está assistindo um jogo de futebol, o jogador de futebol faz um gol e ele sai correndo e ele aponta os dedinhos para o céu, né? Isso começou na década de 90 e tem se popularizado, e você vê muito isso. E a tendência, na verdade, às vezes fala, puxa, esse cara é espiritual, né? Esse cara, na verdade, está dando glória a Deus. Quando, na verdade, depois, no dia seguinte, você vê na manchete lá um escândalo com esse mesmo jogador de futebol envolvendo uma mulher não sei de onde, não sei das quantas, e pá. Ou seja, ao mesmo tempo que o cara teoricamente está falando, não, Deus é que está fazendo isso, ele está vivendo uma vida completamente dissoluta, completamente separada dos padrões de Deus. E essa é a mensagem que nós recebemos. Se você está no domingo na igreja, se você fala glória a Deus, se você faz alguma coisa que de alguma forma diga que você está dando glória a Deus de alguma forma, tudo bem, você está no caminho certo, independente de como eu vivo a minha vida. A minha vida eu posso viver de qualquer jeito, mas se no domingo eu estou lá, apontando o dedinho para Deus, glória a Deus, puxa, olha como Deus é bom, olha o que Deus tem feito na minha vida, aí tudo bem. Deixa eu ler aqui qual é a definição que a gente encontra no dicionário sobre Deus. Diz assim: ente infinito, eterno, sobrenatural e existente por si só, causa necessária e fim último de tudo o que existe. Uau! Quando você pensa nessa definição, você está pensando em algo que coloca esse ser numa posição extremamente elevada, e especialmente quando você começa a comparar comigo e com você. Só que, na verdade, muitas vezes quando a pessoa está apontando o dedinho ali para o céu, ele está agradecendo que Deus ajudou ele a fazer esse gol, de modo a que ele possa, na verdade, assinar um contrato melhor na próxima temporada. Então o agradecimento é pelo que Deus está trazendo para ele, teoricamente. E não reconhecendo que é esse ente infinito, eterno, sobrenatural e existente por si só, causa necessária e fim último de tudo que existe, em que eu devo completamente me prostrar diante dele e falar, sua vontade seja feita, eu sou simplesmente um servo seu. Mas nós agimos muitas vezes como Jesus, como se Deus fosse Papai Noel. E a questão é, quem é que está envolvido na causa de quem? Em Marcos 16, no versículo 20, a gente vê algumas coisas acontecendo que envolviam milagres, né? E parece que cada dia mais pessoas querem milagres acontecendo em suas vidas. Só que quando a gente vai para a Bíblia, a gente começa a ver quando os milagres aconteciam e a razão pela qual esses milagres aconteciam, a gente encontra um negócio um pouquinho diferente. Por exemplo, em Marcos 16, no versículo 20, a gente encontra o seguinte, está escrito: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Ou seja, os sinais que acompanhavam, os milagres que eram feitos, era para confirmar a palavra, confirmar a mensagem. Olha, essa mensagem não é simplesmente uma filosofia qualquer que eu tenho inventado. Não, Deus está por trás disso. Quer o exemplo disso? Olha o que Deus está fazendo aqui. Você tem o poder para fazer esse milagre? Não tem, né? Deus tem. E isso está confirmando a mensagem que eu estou te passando aqui, que era uma mensagem de arrependimento e uma mensagem de se tornar um seguidor de Jesus Cristo e colocar Jesus como Senhor. Em Atos capítulo 14, mesma coisa. A gente vê no versículo 3 a seguinte passagem: Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos dele. De novo, não só Jesus fez os milagres para confirmar a mensagem, os apóstolos também tinham milagres para confirmar as mensagens. Só que hoje, na verdade, o que tem acontecido é que os milagres se tornam o carro-chefe. Não, onde é que tem milagre? Onde é que tem poder? O que você recebeu? Qual foi a bênção, minha irmã? Jesus Cristo me salvou. Tudo bem, mas qual que é a bênção, hein?
e é nessa base que a coisa funciona. O enfoque é em mim, no que eu vou receber, e Deus é o Papai Noel. Papai Noel, eu quero isso aqui, na minha lista está isso, está essa outra coisa, né? E como é que você vai me dar isso aí, papai? Se você me der isso, Deus, aí eu vou te seguir. Olha, se Deus é Deus, mesmo que Ele tire de mim, mesmo que Ele tire de você, Ele continua sendo Deus. E eu devo segui-lo, ainda que eu não tenha nada. E deve ser o bastante segui-lo, simplesmente porque Ele é Deus. Deus não é Papai Noel. Mas número 2, vá atrás da causa de Deus. Então, ao invés de Deus se tornar aquele que vai cuidar da minha causa, deveria ser o contrário. Deveria eu, se Ele é Deus, se Ele é quem Ele diz que é, eu deveria estar me envolvendo com a causa dEle. E aí a questão que vem é, quando eu estou fazendo decisões espirituais na minha vida, eu me baseio em quê? Eu vejo pessoas às vezes escolhendo, né, convívios em que elas vão fazer parte. E tem várias coisas. Uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos há alguns anos atrás. E uma coisa que as pessoas julgavam como bastante importante em escolher uma igreja era se tinha bastante lugar para estacionar o carro, né? Então, se o estacionamento realmente era grande suficientemente, né? Porque você não queria ficar inconveniente, né? Você não ter onde estacionar o carro. Então, o número 1 era lugar para estacionar o carro. E aí a lista vinha, né? E pessoas, e até hoje mesmo, pessoas escolhem, bom, eu quero uma igreja que vá providenciar um bom programa para as crianças, um bom programa para os jovens. Nada de errado com um bom programa para as crianças e para os jovens, mas essa também é a maneira como você escolhe um clube, não é verdade? Né? Tem boas atividades para as crianças, é um bom clube, né? Boas atividades para os jovens, é um bom clube. Ao invés de ser, onde é que na verdade a palavra está sendo pregada e vivida de uma forma como a Bíblia ensina? Eu tenho que ir onde a vontade de Deus está sendo anunciada e, consequentemente, Ele está sendo glorificado por causa disso. E não em função do que vai me servir. Qual é a causa de Deus? João 18, versículo 33, tem uma passagem bastante interessante. E essa passagem é uma passagem que acontece já no final do ministério de Jesus Cristo. Então, João 18, 33. Diz o seguinte: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua, ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim? Que é que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. E isso é importante, porque o que os judeus na verdade esperavam era que Jesus viesse de uma forma bastante poderosa, bastante pomposa, e restabelecesse os reinos de Davi e de Salomão, em toda a sua glória. Quando Jesus veio, ele na verdade veio de uma forma totalmente diferente. Mas aqui ele fala um negócio importante, ele fala: mas agora o meu reino não é daqui. E muitas vezes o grande problema, que nos traz confusão sobre qual é a causa de Deus, é porque a gente está ligado demais nas coisas daqui. E a gente, consequentemente, quer que as coisas estejam indo bem aqui, indo bem na minha vida, financeiramente, socialmente, nos relacionamentos e por aí afora. E eu espero a coisa aqui. Quando Jesus estava falando: o meu reino não é daqui. A história é outra, eu estou envolvido com outras coisas, as preocupações são outras. Na verdade, a promessa que ele dá é que você vai ter o que comer, o que beber e o que vestir. Mas é basicamente isso.
Qualquer outra coisa não está na Bíblia. Porque a preocupação maior não é se você vai ter boas coisas aqui. A preocupação é como é que vai ser a sua eternidade. Essa é a preocupação. Muitas pessoas têm colocado a sua esperança em um sistema político, né? É interessante como, na verdade, alguns agora até usam escrituras na Bíblia, né, para defender suas posições políticas, né? E até para fazer suas campanhas políticas. É muito interessante isso. E muitos, na verdade, caem nessa de que realmente a esperança está numa posição política, seja ela A, B ou C, a mim não me interessa. A coisa interessante sobre Jesus é que ele completamente se esquivou de se envolver com questões políticas. Porque o ponto não era esse mundo. O meu reino não é daqui. O meu reino é do céu. Meu reino é espiritual. Quando eu vou me envolver com a causa de Deus, eu estou me envolvendo com algo espiritual, que não tem a ver com o que está se passando nesse mundo. Mas obviamente existem consequências se alguém está praticando a Bíblia e o que vai acontecer na vida dele aqui. Verdade, mas é como você mesmo disse, consequências, não é o propósito, não é por isso que a gente está fazendo a coisa. Qual é a causa de Deus? 1 Timóteo capítulo 2, nós temos o apóstolo Paulo ensinando um jovem pupilo. A gente não sabe quão jovem na verdade ele era, mas era com certeza mais novo que ele e provavelmente mais novo do que aqueles que ele estava ali cuidando, aquele rebanho dele. E diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 1: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja, e isso é o ponto aqui, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Qual é a causa de Deus? É essa: que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A causa de Deus não é eu vou ter um carro melhor, eu vou ter o celular de última geração, eu vou ter a casa própria. Essa não é a causa de Deus. E qualquer um que esteja ensinando isso, não está praticando e vivendo e ensinando o que a Bíblia diz. É óbvio que se você é um bom trabalhador, lá no seu trabalho, porque você é um cristão, você é honesto, você chega no horário, você trabalha duro, é óbvio que o seu patrão vai falar, pô, eu quero manter esse cara aqui, e esse cara vai conservar o trabalho dele, e talvez vai ter uma como é que chama? Uma promoção no trabalho, vai ter uma promoção. É óbvio, é consequência de quem essa pessoa está sendo por ser um cristão. Mas essa não é a causa de Deus. Isso é consequência de você ter escolhido caminhos apropriados na sua vida. 2 Pedro capítulo 3, continua. E diz assim no versículo 9 de 2 Pedro 3. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe qual é a causa de Deus? Arrependimento. Arrependimento na minha vida, arrependimento na sua vida. Essa é a causa de Deus. E Ele tem sido paciente. Quantas oportunidades eu e você temos tido na nossa vida de nos arrependermos, mesmo depois de termos nos tornado cristãos. Nossa cabeça dura, nossa teimosia, nosso coração que não responde, e Deus pacientemente tem nos dado oportunidades. Essa é a causa de Deus. E aí finalmente,
O que é que isso então tem a ver comigo? Porque essa é a causa de Deus. O que isso tem a ver com Alcides, em pleno século 21? Ou com cada um de nós aqui, em pleno mês de agosto, no ano de 2019? Setembro, mês de setembro, o ano de 2019. 1 Coríntios capítulo 3. Ele diz o seguinte, em 1 Coríntios 3, começando no versículo 6. Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. E aqui vem a coisa que nos interessa: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Sabe o que tem a ver essa coisa aí da causa de Deus? Tem a ver que Deus nos chama para ser cooperadores dele. Cooperadores para quê? Para que a causa dele possa continuar, para que a causa dele... Não é que Deus depende de nós, mas ele nos dá o privilégio de participar da causa dele, de ser cooperadores dele. A questão se é Deus na minha causa ou eu na causa de Deus, tem a ver com qual é o enfoque da minha vida. Eu estou perto de Deus para que eu possa receber algumas coisas, o gênio da lâmpada, o Papai Noel, ou eu entendo quem é Deus e sou grato por ser colaborador dele, como Paulo está colocando aqui. E Pedro fala a mesma coisa. Ele diz o seguinte, Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 6. Primeiro Pedro 2, 6, diz assim, aqui já não é mais Paulo falando, é Pedro. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Versículo 9. Vocês que se dizem cristãos, isso encaixa eu e você aqui nesse quadro, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está falando, meu amigo, você agora é sacerdote. Interessante essa coisa de sacerdote, né? Porque sacerdote, eu e você crescemos com a ideia de que é aquele cara que está na frente da igreja, né? O padre, o pastor, né? Alguns de vocês talvez estejam me vendo como sacerdote, mas deixa eu dizer uma coisa para você: você é tão sacerdote quanto eu. O fato de eu estar aqui na frente simplesmente está dizendo que, bom, o Alcides tem sido dado a ele uma determinada tarefa para ser feita, mas não muda a posição minha para com Deus. Nós somos sacerdócio real. Agora, o que era o sacerdote no Velho Testamento? Para que servia o sacerdote? Qual a necessidade de um sacerdote? O que o sacerdote fazia? Eu sei que você sabe. O que ele fazia? Ele conectava Deus com o povo. Era ele que pegava o sacrifício, levava lá,
para ser derramado na frente de Deus, no Santo dos Santos. Ele entrava uma vez por ano, Yom Kippur, tá? O dia do atonamento, e ele levava o sacrifício, ele fazia a conexão do homem comum com Deus. Basicamente o que Deus está dizendo aqui, o que Pedro está falando aqui, é que eu e você agora temos o papel de fazer a conexão entre pessoas que não conhecem a verdade e Deus. A responsabilidade é minha e a responsabilidade é sua também. O sacerdote aqui é todos que foram escolhidos, todos que foram chamados para serem cristãos, para se arrependerem, para terem uma nova vida. Então, na verdade, a causa de Deus, a gente sabe, é buscar e salvar o perdido. A causa de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, e Ele nos chama para ser colaboradores dEle. Ele nos chama para ser sacerdotes, que vão agora conectar as pessoas. Que pessoas? As pessoas no meu trabalho, as pessoas no meu convívio familiar, as pessoas na minha escola, as pessoas na minha vizinhança, os meus parentes, os meus amigos, as pessoas que eu conheço lá no supermercado. Ele está nos dando agora o privilégio de ser sacerdotes. A coisa lá do Velho Testamento acabou. Alguns ainda tentam, manter esse negócio, Templo de Salomão em São Paulo, essas coisas todas, Mas isso aí acabou, tá? Jesus disse que o tempo tinha chegado onde os verdadeiros adoradores não o adorariam mais nesse monte ou naquele templo, mas os verdadeiros adoradores seriam os adoradores que o adorariam em espírito e em verdade. A coisa do templo acabou. A coisa do sacerdote, aquele cara na frente com uma roupa de uma certa característica, acabou. Agora sacerdócio é isso aqui, ó. Isso aqui é cheio de sacerdote aqui. Se você está entendendo o que é a causa de Deus e o que Ele tem chamado você para fazer, é isso aqui. É sermos sacerdotes, é conectarmos as pessoas agora com Deus. Eu diria, envolva-se na causa de Deus, porque as consequências de não se envolver na causa de Deus são muito sérias. E aí é onde o bicho pega, você vai falar então de inferno? Não, na verdade não vou nem falar de inferno. Segundo Samuel, capítulo 11, tem uma passagem interessantíssima. Segundo Samuel 11, passagem muito conhecida, e fala a respeito de alguém que, segundo a própria Bíblia, tinha o coração segundo Deus. Quem era essa pessoa? Davi, chamado um homem que tinha um coração segundo Deus. Segundo Timóteo capítulo 11, no versículo 1, segundo Samuel capítulo 11, está vendo? É bom que os mais jovens assumam o sacerdócio mesmo, porque esse sacerdote aqui está chegando no fim. Então precisamos de sacerdotes novos, Segundo Samuel capítulo 11, versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. Bom, de duas uma: ou ele tinha acordado, comido e foi tirar uma soneca, ou ele dormiu direto, mas já era tarde quando ele se levantou. Foi passear pelo terraço do palácio. Deveria estar na guerra, mas não foi. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. E aí a desgraça continua. Quando eu não me envolvo na causa de Deus, a causa ali de Davi
no caso dele, era estar batalhando, era estar lá no campo de guerra. Os reis vinham e se envolviam com a batalha. Mas por alguma razão ele achou que ele podia se dar o luxo de não se envolver na guerra. Por alguma razão, eu não sei quais foram as razões dele. Estou cansado, já estou meio velho, seja lá qual for. Mandou Joabe e ele ficou em casa, dormindo até tarde, tranquilo, gozando do fato de que ele já tinha participado de muitas batalhas. Eu não sei qual é a sua situação espiritual, eu não sei há quanto tempo você tem estado na igreja, eu não sei há quanto tempo você é cristão, eu não sei de quantas batalhas você tem participado. Uma coisa eu sei, no entanto, a gente vai ter que estar na batalha até morrer. Amém, amém. Não vamos poder nos dar o luxo de falar, já batalhei bastante e agora eu posso soltar na banguela e deixar o bicho correr. Não vai dar para fazer isso. Quando você faz isso, na verdade, Satanás tem um plano plano perfeito para você. É aquela mulher no seu trabalho, é aquela mulher na sua vizinhança, é aquele homem no seu trabalho, é aquele homem na sua vizinhança. Ele vai arrumar coisa para ocupar sua vida, sua mente, seu coração. Pode ter certeza disso. Você acha que o homem que tinha um coração segundo Deus passou por isso? Você acha que eu e você não vamos ter esse mesmo tipo de situação acontecendo? Para de se envolver na batalha. Para de se envolver na causa de Deus, você vai ver o que vai acontecer. Começa a se preocupar com as coisas desse mundo, ao invés de se preocupar com as coisas de Deus, com a causa de Deus, e você vai ver o que vai acontecer. Eu tenho visto isso. Às vezes em que eu não me envolvo com a causa de Deus, com as coisas de Deus, com a batalha, Satanás arruma coisas para as quais eu devo começar a me envolver. Nós vamos estar envolvidos com algum tipo de batalha. A questão vai ser se eu vou estar envolvido com as batalhas de Deus ou com as minhas próprias batalhas. Alcides, tá bom, mas eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Tem muito esse negócio hoje, né? Não, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Tem revelação na sua igreja, né? Esse negócio, tem revelação? Na sua igreja tem revelação? Não. Na minha tem, está tudo revelado na Bíblia aqui. Eu pego a Bíblia, está aqui a revelação está aqui, tem revelação na minha igreja. Na sua não tem? Tem na sua igreja. Está revelado tudo na Bíblia. Não, eu quero revelação. O que Deus tem preparado para mim? Eu ouço esse negócio direto, né? Goiânia, como eu falei, é extremamente religiosa a cidade, né? Então se ouve essas coisas direto, né? Revelação. Bom, eu digo, deixa eu dizer para você qual a vontade de Deus para a sua vida. Romanos 12. Já que você perguntou, eu vou dizer então. Vou revelar, vou ser profeta aqui hoje. Eu cresci numa igreja e tem que contar essa história porque é uma história interessante. E eu sou sou caipira, lá do interior de São Paulo, né? Caipira legítimo, né? E esse cara, esse senhor, esse caipira, né? Ele chegou para o pastor e ele falou, e o que acontece é que em algumas igrejas você é batizado quando você é bebê, e aí você tem algo chamado de profissão de fé, quando você fica mais velho, tá? E na igreja que eu cresci era assim, você era batizado como bebê, e aí você tinha um negócio chamado profissão de fé, e a pessoa que tinha feito a profissão de fé, se dizia que ela era professo, né? E esse caipira chegou lá para o pastor e falou, reverente, eu acho que eu estou enrolado aqui nessa igreja. Ele queria falar que estava arrolado, né, como membro. Eu acho que eu estou enrolado aqui nessa igreja, reverente. Ele falou, por quê? Não, porque eu já fui profeta aqui, né? Ele queria falar que ele tinha sido professo ali, né? Mas ele falou, eu já sou profeta aqui, né? Então, é assim. E a gente tem essa ideia do que é estar envolvido com a causa de Deus. Romanos 12, versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E ele fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe como você vai saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida? Revelação. O profeta Alcides falou isso, né? Não se amoldem com o padrão desse mundo. Que padrão você tem se amoldado no seu mundo? Um momento hoje onde verdade é algo muito relativo, né? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, você fica com a sua, eu fico com a minha. Qual é o padrão que você tem se amoldado? Mas não só não se amolde, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Transformação tem a ver com você se arrepender. Tem a ver com algo chamado metanoia. Tá? Daí a palavra metamorfose, né? Transformação. Transforme a sua mente, mude a sua maneira de pensar. Não pense de acordo com o que todo mundo pensa, no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, na sua família, muitas vezes. Pense diferente, pense da maneira como Deus pensa. Qual mais a vontade de Deus para a sua vida? 1 Tessalonicenses 4. Olha que interessante, que monte de revelação. Tem revelação na sua igreja? Tem. Claro que tem. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Está escrito, olha que revelação boa essa aqui. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus, olha aí a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Pode ficar mais claro qual a vontade de Deus? E ele fala no versículo 6 e continua dizendo: nesse assunto ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Sabe qual a vontade de Deus para a sua vida? Que eu e você sejamos santos. O que significa santos? Significa separado. Separado. Eu não me envolvo, eu estou no mundo, mas eu não me envolvo com as coisas do mundo. Se eu estou constantemente flertando com o mundo, eu estou separado? Não estou separado. Se você está flertando hoje com coisas do mundo, meu irmão, minha irmã, procura um irmão, procura uma irmã. Depois do culto, senta com esse irmão, senta com essa irmã e se coloque numa posição onde Deus vai realmente ver que você quer ser transformado, ser separado, ser santo. Caso contrário, você não está fazendo a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a revelação de Deus para a sua vida. Amém. O que na verdade as pessoas estão procurando hoje em dia é: o que vai acontecer daqui a alguns anos na minha vida? Será que eu vou ter minha casa própria? Será que eu vou ter meu carro do ano? Será que eu vou ter o homem ideal? A mulher ideal? É isso que as pessoas estão querendo. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5. Versículo 15. Nós encontramos o seguinte: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias. Por quê? Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
Além do que, o que Deus quer? Qual que é a vontade dele? Que você tenha um coração grato, que você viva de uma maneira de ter paz uns com os outros, que vocês sejam bondosos, tratando uns aos outros com toda bondade, que você seja alegre e que você esteja continuamente em oração. Ah, mas isso não é a vontade de Deus que eu quero. Na verdade, o que eu queria saber é com quem que eu vou casar. Eu te digo, com quem você vai casar. Abre em 1 Coríntios 7. Até isso Deus já falou para você. Até a revelação agora com quem você vai casar, Deus está te dando. Olha que coisa maravilhosa, hein? Você nem esperava que ia ser esse monte de revelação na sua vida. 1 Coríntios capítulo 7. Olha que coisa maravilhosa que é a revelação de Deus. 1 Coríntios 7, versículo 39. Esse capítulo é um capítulo famoso porque Paulo trata com a igreja de Corinto sobre casamento, diversas coisas relacionadas com casamento, o que fazer, o que não fazer, como agir, como não agir. E ele diz no versículo 39, no 1 Coríntios 7, a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Olha que coisa, olha a revelação de Deus para a sua vida. Meu filho, minha filha, você se envolve com a causa de Deus, tem uma vida separada, se arrepende, santo, se torna um sacerdote que está conectando as pessoas com Deus, e depois você acha alguém que está fazendo a mesma coisa. E essa pessoa, você casa com ela, rapaz. Olha que coisa maravilhosa. Olha a revelação de Deus para a sua vida, cara. Está feliz? Essa foi a revelação de Deus para a minha vida. E tem funcionado. 30 anos em dezembro, né? 30 anos em dezembro. Tem funcionado. Por quê? Porque eu fiz isso aqui. Você vai e pratica essa coisa aqui, e aí você pode casar com quem você quiser, desde que essa pessoa esteja fazendo as mesmas coisas, tem os mesmos padrões. Mas eu acho que na verdade eu posso influenciar essa pessoa lá no meu trabalho, porque eu sou cristã, mas ele não é cristão, ele não tem esses padrões, mas eu posso servir de influência para essa pessoa. Bom, no mesmo capítulo 7 de 1 Coríntios, no versículo 16, ele lida com esse assunto, e ele fala o seguinte, Paulo, ele diz, no versículo 16, do capítulo 7 de 1 Coríntios, você mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você marido, como sabe se salvará sua mulher? É muita arrogância, na verdade. E na verdade o que é isso? É uma racionalização, né? Eu começo a racionalizar, eu começo a dar desculpas para fazer o que eu quero fazer na verdade. Ao invés de seguir os conselhos de Deus, a revelação de Deus para a sua vida, eu começo a falar, não, mas você não entende. Tem esse rapaz lá no meu trabalho, esse rapaz, olha, eu sei que ele tem um potencial enorme e talvez Deus vai me usar para salvar esse rapaz, né? Eu não estou obedecendo a revelação de Deus, que é para encontrar alguém com as mesmas convicções que eu tenho, mas eu sou a pessoa que vai salvar esse rapaz. Paulo fala, como é que você sabe que você vai salvar seu marido? Como é que você sabe que você vai salvar sua mulher? Você é Deus agora? Você consegue ver o coração da pessoa como Deus vê? Você consegue ver que ele vai responder a mensagem como como Deus consegue ver? Então, na verdade, a gente precisa tomar muito cuidado da maneira como a gente começa a racionalizar as coisas. Deus é claro na Bíblia, Ele diz para você o que você deve fazer, a revelação dele está aí, é só pegar a revelação dele. Mas muitas vezes o que acontece é que nós queremos Deus na nossa causa. O que na verdade eu quero é arrumar um marido legal, porque eu estou cansado de ficar sozinho, uma mulher, né, assim, tal. É isso que eu quero arrumar. Então o que Deus pode fazer para servir a minha causa? Ao invés de eu me envolver com a causa de Deus, e Deus tomar conta das coisas que Ele na verdade faz melhor do que qualquer outra coisa, que é cuidar das suas necessidades, das minhas necessidades, que Ele julga necessário. Eu não acho que Deus acha que é importante você ter o celular de última geração. Eu não acho que Deus está se importando com isso. Honestamente, eu não acho nem que Ele está se importando se você tem casa própria ou não. 30 anos de casado, não tem casa própria, mas tudo bem.
Estou feliz sem casa própria. Não vou morrer por causa da casa própria. Não. Casa própria não é a razão pela qual Deus te chamou. Não é para ter casa própria. Se é para isso, nós somos os mais miseráveis dos homens e das mulheres. Se é por causa de casa própria. Se você vai se submeter à vontade de Deus para ter casa própria, olha, você consegue casa própria sem se submeter à vontade de Deus, tá? Não precisa de submeter à causa de Deus para ter casa própria. E aí, se a pessoa não responde à Bíblia, ela não vai responder a você, mulher ou homem, que acha que você vai poder influenciar esse homem que você conheceu, essa mulher que você conheceu, que não tem nenhum padrão bíblico na vida dele, na vida dela. Se ele não responde à Bíblia, você acha que ele vai responder a você? Se ele não tem temor à Bíblia, ele vai ter temor ao que você vai falar? Que ilusão é essa? Malaquias, para terminarmos. Malaquias, capítulo 1, versículos 6 a 8. Eu sei que eu estou falando muito, mas é que eu tenho tantas poucas oportunidades de estar aqui com vocês, então eu acabo, né? Malaquias, capítulo 1, versículos 6 e 8, eu prometo que eu estou acabando aqui. Eu vou encerrar. A revelação está chegando ao final, Eduardo. Deus já revelou para você, né, com quem você devia casar. Amém. Versículo 6. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Quem são os sacerdotes hoje? Nós. Naquela época era o povo lá de Levi, a tribo de Levi. Hoje somos eu e você, tá? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de você? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E aqui ele está lidando com a realidade dos corações, meu e seu. O tipo de oferta que eu ofereço a Deus mostra se é Deus na minha causa ou se é eu na causa de Deus. Eu estou ofertando a Deus o melhor do meu tempo? Eu estou ofertando a Deus o melhor das minhas energias, das minhas habilidades, do meu talento, do que Deus tem me dado em termos de bens materiais? Eu estou ofertando o melhor para Deus, ou eu oferto para Deus o que sobra? O que sobra da minha energia, aí vai, faço lá o que dá. O que sobra do meu tempo, o que sobra das minhas habilidades, isso na verdade é o que determina que posição Deus ocupa na nossa vida. Ele cita o exemplo aqui: se você oferecesse, e aí no caso dele aqui era uma questão de ofertas físicas, falando: olha, vocês estão me oferecendo animal aleijado, estão me oferecendo animal cego. Ele falou: se você for fazer isso com o governador, ele vai falar que você é um grande canalha, mas você faz isso comigo, que estou muito além do governador. Às vezes a gente oferece o melhor que a gente tem para o nosso chefe, o melhor que a gente tem para uma pessoa que a gente está tentando impressionar, que talvez possa nos dar algum tipo de benefício, e o que sobra, na verdade, é o que a gente vai oferecer para Deus. A gente não pode se iludir de estar fazendo a vontade de Deus, quando na verdade nós não estamos colocando a nós mesmos na causa de Deus.
Deus é esse ser, e cada vez está ficando mais óbvio que é impossível tudo que a gente tem descoberto no universo, tudo que a gente tem descoberto em termos de genética, está ficando cada vez mais impossível você não enxergar que existe algo muito grande por trás disso tudo. Mas a questão não é nem essas descobertas, a questão é na prática do dia a dia. Como é que tem sido para você hoje? Tem sido Deus na minha causa? Eu tenho buscado isso para que eu possa receber algumas coisas boas que eu, no fundo do coração, essas são as coisas que eu desejo? Ou eu tenho entendido que Ele é o soberano do universo e que se existe uma coisa que eu devo fazer, é eu me envolver na causa dEle? Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Nós somos extremamente gratos pela oportunidade de ter estado aqui. Muito obrigado. De fato, vocês são tremendamente especiais nas nossas vidas. Nós oramos para que Deus continue os abençoando e lhes dando tudo que vocês precisam. Tá? Deus abençoe.